Olá, gente, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa. Hoje nós vamos bater um papinho, tá? Vamos bater um papinho porque tem muito tempo que eu não dou dicas, né? Que eu não dou dicas pra vocês sobre brechó. Tem muito tempo também que eu não falo sobre alguns eventuais em que se pode ocorrer, né? No brechó. Então quero falar pra vocês um pouquinho sobre, tá? Então não saia daí. Tá bom. Então vamos lá, gente. O primeiro item que eu queria falar é sobre fiados, né? Eu já falei num vídeo mais anterior sobre fiados. E fiados é o seguinte, não é bom. Eu não aconselho você a vender fiado. Eu aconselho a você até diminuir o valor da sua mercadoria, se preciso for. Mas não vender fiado. Mesmo que a pessoa chore, mesmo que a pessoa fique chateada, tenta não vender fiado. Como eu já disse, o fiado é prejudicado de várias maneiras. Não é só por causa do dinheiro que você pode não receber. É por causa do cliente que você pode perder. Porque quando a pessoa não tem o dinheiro para pagar, ela fica sem graça. Ela nunca mais vai voltar no seu brechó. Se ela ficar sem graça, ela não vai voltar mais. Pode ser que seja aquela tipo de cliente que, não deu para pagar não, mas eu vou lá me explicar. Essa não tem problema, né? Mas existem aquelas que têm um medo danado e não quer mais nem passar perto do seu brechó. E possivelmente era uma pessoa que comprava e que pagava direitinho, mas por causa de algumas eventuais, né? Que infelizmente ela não conseguiu pagar e acabou. Você pode perder uma boa cliente. Por isso eu acho que não vale a pena você fazer fiado. Eu já falei em outro vídeo. Eu ainda trabalho com reservas. Eu reservo até mais de 2 dias, tá? Eu reservo só 2 dias. Dependendo, eu reservo até mais de 2 dias para que a pessoa fique com a peça. Mas eu prefiro que ela venha e pegue a peça depois. Porque eu realmente gosto muito das minhas clientes e eu não quero que aconteça alguma coisa que separe a gente, entende? É mais ou menos isso. Então o fiado deixa para depois. Toda vez que alguém perguntava assim, eu faço fiado, mas só amanhã. Então vai chegar amanhã, você fala de novo que você faz fiado amanhã. É isso. Vamos falar sobre o horário de funcionamento. Quando você trabalha sozinha, é mais complicado você ter um horário fixo, um horário certo, assim, que vai estar lá anotado e que você não vai errar ali, que você não vai falhar. Aqui no Crisco Empório, por exemplo, eu assim, tenho esse problema, tá? Porque dia de semana eu estou ficando sozinha até então. Eu não sei até quando, mas eu tenho 2 filhos e às vezes a gente precisa de uma reunião, a gente precisa fazer outras coisas. E pode ser que eu precise sair. Então, se você também trabalha sozinho, você também precisa de ter uma estratégia, tá? Para avisar que você não vai estar trabalhando. Eu tenho as minhas redes sociais, fora os recados que eu coloco lá na porta. Então, toda vez que você não puder ficar, você tem que sair, só tem você. As pessoas que compram lá, elas têm que entender. Não tem como não entender. Principalmente quando você tem filhos, ou você cuida de alguém que só depende de você. Não tem outro jeito, né? Então, assim, você tem que avisar. Então, se a pessoa não viu o aviso, se a pessoa não leu o aviso, por exemplo, eu aqui falo. Sempre, quando vocês for virem, quando vocês morarem longe, por favor, vocês precisam olhar, ver se eu deixei algum recadinho nas redes sociais, se eu vou estar lá mesmo. E mesmo assim, pode ainda correr alguma coisa de última hora. Tá tudo certinho e você chega aqui e a porta está fechada. Gente, vocês não podem ficar com raiva, vocês não podem ficar tristes, vocês podem ficar frustrados, né? Mas não pode ficar com raiva de mim, ou ficar com raiva da dona do brechó do teu bairro, que toda vez que você vai lá tá fechado. Existem inúmeros motivos que fazem com que a gente feche um estabelecimento numa hora que ele teria que estar aberto, né? Então que vocês possam sim, que você que é cliente possa ter essa compreensão e você que é dono, possa não exigir tanto de você mesmo, tá? Quando você está sozinho, sim, pode acontecer imprevisto e você precisar faltar. Você sempre coloca um avisinho ali, coloca um avisinho nas suas redes sociais, manda o WhatsApp, não sei. Se a pessoa não leu e veio, aí já não é problema seu.
tá? Então vocês não fiquem frustradas como donos de brechó, não, tá bom? Outro ponto que eu também queria falar, gente, é sobre a competição no mundo de brechó. Não existe competição. Se tiver 20 brechós na sua rua, o seu brechó ele é diferente, porque ele é seu. As peças são diferentes. Nem no seu próprio brechó existem duas peças iguais. Podem existir peças parecidas. Por exemplo, eu tenho um tantão de blusinha assim, ó. Eu tenho canelada, esse aqui, né, esse tecido, com essa alcinha, às vezes até com essa cor. Mas dessa marca, desse tamanho, eu não tenho. Ó, eu não tenho. Então, se eu não tenho no meu brechó, se você não tem no teu brechó uma peça que seja igual, pode ocorrer de ser, né? Pode sim você ter uma peça igual, mas é uma ou duas. Não é o brechó seu vizinho que vai ter. E se tiver, gente, é uma peça só também, tá? Então não existe competição. Às vezes as pessoas ficam assim, Raquel, você fica fechado e tá abrindo brechó para todo canto, você vai perder o espaço. Não. O seu espaço é seu espaço, ninguém toma, tá? Você precisa, sim, ser educada, você precisa ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa que sabe vender. Isso, você, são qualidades suas e ninguém rouba, a não ser que você não queira mais. Você não quer mais, então você joga fora, você não quer mais, pronto, tá bom? Então não precisa ter competitividade no mundo de brechós, no meio desse nicho. Porque são peças únicas, são peças diferentes, mesmo se for igual, é uma ou duas, tá bom? Por isso que a moda brechó é tão encantadora. Ela te dá a possibilidade de você ir em vários brechós, sair de lá com sacolas cheias e satisfeitas, assim, sem precisar de ficar vendo a mesma roupa em todos os brechós que você entrar, tá? Sobre trocar peças. Quando eu falo trocar peças, não é você levou essa peça para tua casa, não serviu, aí eu vou voltar lá na Raquel e vou trocar. Não é esse tipo de troca. Esse tipo de troca, depois eu falo. Eu vou falar agora sobre a troca de peça por peça. Então essa peça aqui tá aqui no brechó e você traz uma outra peça e quer trocar elas por elas. Eu tenho temporadas de troca. Não é sempre que eu troco, gente, porque tem época que eu preciso do dinheiro. Então, quando eu troco, me dificulta, me atrapalha um pouco, então eu não troco. Então, eu sempre separo um período, um tempo que eu troco, tá? E eu só troco peças que são do Crisquel Empório. Eu ainda vou falar agora aqui sobre consignação. Peças que são consignadas, eu não troco. Porque se caso eu precisar devolver essas peças, como que eu faço, né? E às vezes a peça que a cliente trouxe é uma peça que demora a sair, não é uma peça boa, né? Para ir embora, então, às vezes eu preciso acertar com meus clientes que trabalham comigo, né? Meus fornecedores, e eu não tenho dinheiro por causa disso, porque eu ainda não vendi a peça que eu troquei. Então não vale a pena. A não ser que você tenha muito dinheiro no caixa